capítulo 17, versículo 3. João 17, 3 diz assim: E a vida é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Esse será o texto para memorização, certo? Para a nossa próxima EBD, certo? A Camila vai cobrar, né? Eu não cobro porque ela que sabe fazer mais essa dinâmica dos textos memorizados, e na próxima semana, na chamada, ela vai fazer o pedido da memorização desse texto de João 17, 3. E esse é o texto básico também de todas as lições que a gente está vendo aos domingos aqui na nossa EBD, né? O foco da vida eterna, prioritariamente, é conhecer a Deus. E nós não falamos de conhecer a Deus no sentido de simplesmente adquirir informações. Nós falamos no sentido de viver com esse Deus que nós conhecemos, de adorar esse Deus que nós estamos conhecendo, de falar com esse Deus que nós estamos conhecendo. Então, quando nós aplicamos a palavra conhecer no sentido de Deus, nós não estamos falando de um conhecimento abstrato, de informações, ou de um aglomerado de informações que nós lemos em livros. Nós não tratamos Deus, nem devemos entender assim, que o conhecimento dele e o que nós aprendemos dele é simplesmente algo para entrar na nossa cabeça e morrer ali, para que a gente possa ficar verborragiando por aí, dizendo um monte de termos teológicos e um monte de abstrações e discussões teológicas, sem ao menos o conhecer. Porque muitos ateus e agnósticos podem fazer identicamente ao que nós fazemos aqui e não conhecerem de jeito nenhum a Cristo. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo e o conhecimento que Deus fala acerca dele é um conhecimento de vida, é um conhecimento de intimidade amorosa, é um conhecimento de ter comunhão com Ele. É por isso que em Mateus 7, em Mateus 25, quando o Senhor Jesus vai estipular a condenação dos falsos profetas, estipular a condenação dos ímpios, Ele não fala em termos de dizer, eu nunca vi você no hall de membros, eu nunca vi você fazendo alguma coisa boa, eu nunca vi você dizendo na frente o quanto você sabe. Não, Jesus diz, eu nunca te conheci. E para mim essa é a sentença pior que Cristo pode dar a alguém. A sentença pior não é Ele mandar para o inferno, porque isso é uma consequência de Jesus não conhecer. E quando Jesus diz, eu não te conheço, Ele está dizendo, eu nunca vivi com você. Eu nunca estive com você. Eu nunca falei com você. Eu nunca nutri comunhão com você. Eu nem sei quem você é. Então, no sentido de condenação, de quando Jesus utiliza essa palavra conhecer, e João usa nesse mesmo sentido, o conhecimento dos atributos de Deus não é para que a gente simplesmente saiba dizer o que Deus é, quem é Deus e o que Ele faz. Quando nós aprendemos sobre os atributos de Deus, nós estamos aprendendo a quem é Jesus para que a gente possa conviver com Ele, para que a gente possa viver todos os dias com Ele, para que o nosso coração possa estar seguro dEle, para que o nosso coração possa estar totalmente confiante em quem nós conhecemos, para que a ansiedade não nos afunde, para que a angústia não nos cegue e tampe os nossos ouvidos, para que as coisas dessa vida não venham nos afogar, para que o pecado não venha emitir suas mentiras para nós. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, viver com Ele. Para o quê? Para que a gente saiba que a ansiedade é produto de um coração que não conhece a soberania de Deus. Para que a gente saiba que a angústia, ela quando nos cega e faz-nos parecer que Deus está distante, Deus não está distante. A gente saiba que Deus é o quê? É onipresente. Deus está com a gente. Que Deus não está em silêncio. Que isso é uma mentira. A gente já viu isso em Salmo 9, nos cultos de domingo. É uma mentira que o coração da gente prega na gente. Para que a gente, quando está no sofrimento, a gente saiba que mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem propósitos amorosos. Deus está exercendo transformação na nossa vida. É doloroso? Mas o Getsemane também foi doloroso para Cristo. Também foi terrível para Ele, mas tinha frutos
de glória, nós somos o seu fruto. Ou seja, para que a gente possa viver apropriadamente, nós precisamos conhecer a Deus. As Institutas, logo no primeiro tomo e no primeiro capítulo, diz que a vida eterna é que a gente realmente conheça a Deus. E Calvino ainda coloca uma coisa muito interessante, de uma forma um pouco mais precisa, e eu gosto muito disso porque é verdade. Ele diz que nós só podemos nos conhecer à medida em que conhecemos a Deus. Porque à medida que nós vamos colocando os olhos em Deus, nós vamos vendo tanto as nossas características como o que nós não somos. E vendo o que Deus é, e o que nós precisamos fazer, e o que nós devemos entender. A ponto dele dizer o seguinte: sabe por que os homens são orgulhosos? Sabe por que as mulheres são orgulhosas? Sabe por que o mundo é incrédulo e zomba de Deus? Porque eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles tremeriam nas bases. E eles o adorariam de verdade com um coração sincero. Então esse é o motivo para que a gente está passando alguns meses estudando os atributos. Meu propósito era passar 2 anos estudando os atributos de Deus. Mas devido à organização e tudo, e também a necessidade de entender outros temas, a gente vai abreviar. Mas o que vocês ouvem aqui, eu não quero que vocês parem aqui. Eu quero que vocês continuem vendo, continuem estudando, continuem se aprofundando, porque, acreditem, por mais que eu já tenha lido muito sobre atributos de Deus, tenho os livros lá em casa sobre atributos de Deus, eu apenas sei uma gota sobre os atributos de Deus. Toda vez que eu vou ler algo sobre os atributos de Deus, aparecem coisas extremamente maiores. Então, conheçam Deus. E aqui é apenas o início do que a gente está vendo. E ontem não. Na verdade, semana passada. Semana passada a gente viu sobre alguns atributos da essência de Deus, como Deus ser pessoal, Deus ser espírito, certo? Deus ser totalmente uma pessoa que está perto de nós. E hoje nós vamos ver mais 5 atributos dele, que fazem parte de suas excelências, certo? Nós vamos ver primeiramente que Deus é grande, nós veremos que Deus é perfeito, nós veremos em seguida que Deus é eterno, nós veremos em seguida que Deus é autossuficiente e autoexistente, e por último nós veremos que Deus é imutável, certo? Nós veremos esses 5 atributos. Então preparem-se, como eu disse domingo passado, a abrir muito a Bíblia, só que dessa vez menos, né? Porque eu não tinha calculado direito a quantidade de versículos, então a gente passou muito tempo. Mas dessa vez vai dar tudo certinho, espero eu. Vamos lá. O primeiro atributo que a gente vai ver é que Deus é grande, certo? O que isso significa? O Paul Washer, no seu livro que a gente está utilizando como texto, ele vai dizer assim: existe apenas um Deus e só Ele é grande. Todos os outros seres e coisas totalmente dependentes da sua bondade e força. Nunca deveria ser feita uma comparação entre Deus e qualquer outra criatura ou coisa. Como Criador autoexistente, Ele está infinitamente acima da sua dependente e finita criação. Não há grandes homens e mulheres de Deus nas Escrituras ou na história da igreja. Há apenas homens e mulheres fracos, pecaminosos e infiéis de um grande e misericordioso Deus. John Newton tem uma frase que eu gosto muito, que o Paul também usa bastante, é que nós somos grandes pecadores, mas nós temos um grande Deus, uma grande salvação, um grande Redentor. E quando nós falamos que Deus é grande, nós não estamos falando somente do seu tamanho, mas nós estamos falando de tudo que compõe Deus. Significa que a força de Deus é grande, significa que o amor de Deus é grande, significa que a sua justiça é grande, que a sua bondade é grande, que o seu caráter é grande. Então o Deus que a gente adora, ou diz que adora, o Deus que a gente ora, não é um Deus impotente, é um Deus que é altíssimo.
E vocês e eu, nós lemos muitas vezes dentro da Bíblia que Deus é o Altíssimo. Deus é aquele que é grande, que está acima, muito maior do que a sua criação. Por isso que o Paulo diz, nunca deve haver uma comparação entre Deus e a sua criação, porque não há comparação, não há o que medir. Por isso que em Romanos 9, quando ele vai simular um debate e responder algumas perguntas que poderiam ser levantadas pelos judeus e pelos gentios, ele diz, o que pode a criatura questionar o Criador? Segundo, o que o vaso quer questionar o oleiro? Ele não está falando de soberania, por mais que a gente tendencione a puxar, ele está falando da grandeza de Deus. Ele está fazendo comparações absurdas. Ele está dizendo como é que um vaso vai dizer para o seu Criador e questioná-lo, e perguntar a ele, falar alguma coisa contra ele. É irracional. A conclusão que Paulo quer que a gente chegue não faz sentido. Por quê? Porque Deus é grande, nós somos finitos, nós somos dependentes, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecaminosos. O nosso Deus é imenso. Ele preenche toda a terra. E isso não se fala somente da sua onipresença, fala também da sua grandeza. Ele está dizendo, a criação não me comporta. O próprio Davi queria construir o templo e Deus diz, olha, nem os céus me comportam, quanto mais uma casa que você está fazendo para mim. Então Deus habitar entre os homens é um sinal de amor e de condescendência, ou seja, ele se adequa à nossa pequenez. Por isso que João Calvino, em outro lugar, ele vai dizer que quando Deus está falando com a gente pelas Escrituras, Deus está balbuciando. É como se ele tivesse, eu vou falar na mesma linguagem dessas crianças aqui. Eu vou falar na mesma forma que eles falam. É por isso que as Escrituras têm coisas grandes demais que a gente não entende. Vai falar alguma coisa? Então a gente tem coisas grandes demais nas Escrituras. Coisas difíceis. O John Piper tem um livro chamado Nós Não Somos Profissionais, que ele diz, lide com textos difíceis. E ele vai dizer, sabe por que a gente deve lidar com textos difíceis? Porque Deus é grande. Absurdamente inteligente. Então Deus, ele sabiamente, ele balbucia para a gente algumas coisas que nós podemos entender e ainda não entendemos muitas vezes. Então nosso Deus é grande, por isso que a sua palavra é grande, por isso que a sua bondade é grande, por isso que Paulo vai dizer que é grande a sua misericórdia, com seu grande amor com que nos amou. Nosso Deus é esse. E nós limitamos Deus. Nós queremos limitar a Deus. Deus não faz milagres, não é porque nós não cremos em dons. Deus não faz milagres porque nossa fé é uma porcaria. Nós não vemos mais milagres, mais curas, mais coisas, porque nossa oração é pior do que não sei nem o quê. Por quê? Porque a nossa oração é tão fraca para um Deus que nós adoramos que é tão grande. Então nós deveríamos evangelizar com mais coragem. Nós deveríamos orar por cura, por milagres com mais coragem. Em vez de ser aquela oração, Senhor, cure. Ele tem poder para isso, ele é grande. Uma coisa que a gente precisa também sair é justamente essa frase final que vocês já sabem, característica do Paul. Quando na Vinac o pessoal começou a aplaudir demais, ele já entrou pistolaço. Entrou já dizendo, gente, eu quero falar algumas coisas com vocês. Eu fico muito feliz se vocês queiram bater foto. Eu fico muito feliz, mas eu não estou mais batendo foto. Aí ele explica porque o pessoal faz meme, né? O pessoal faz meme. Fica esculhambando ele nas redes sociais, porque apesar que a gente goste muito deles, ele tem muitos inimigos que não gostam dele. E depois ele passa a dizer, vocês estão batendo palmas dele. E depois ele passa a dizer, vocês estão batendo palmas demais. A estrela aqui não sou eu, porque não existe grandes homens. Só existe um grande Deus. E esse Deus que nós devemos adorar. Apesar que o Paul seja considerado um dos maiores missionários hoje,
Apesar que os teólogos que a gente goste da história da igreja sejam realmente pessoas muito admiradas, não existe grandes homens, nem grandes mulheres. Existe somente um grande Deus que usa pecadores. Só existe esse Deus. Nós devemos adorar. O Orlando Boyer diz que quando a palavra grande é aplicada em sua enciclopédia, ele vai dizer que grande é algo que tem dimensões mais ordinárias. Ele é excepcional pelo talento, pelo caráter e pelas virtudes. Existem muitas coisas, obviamente, dentro da Escritura que tem a palavra grande, né? Obviamente, tem coisas simples que são maiores do que as outras. Então, ele diz, olha, a primeira coisa que nas Escrituras a palavra grande é aplicada é as dimensões de tamanho. E realmente é assim. Mas também a palavra grande se refere a algo excepcional pelo talento, pelo caráter e pelas virtudes. E esse é o nosso Deus. Ele é excepcional pelas suas habilidades poderosas, é excepcional pelo seu caráter irretocável, santo, sem mancha, como a gente vai ver, e pelas suas virtudes, que são as suas obras, pelas suas ações. Então, o Deus que nós adoramos é um Deus excepcional em tudo. Esse é o nosso Deus. Vamos ver algumas passagens. Vamos para Salmo 95, versículo... Salmo 95, versículo 3. Amém? Quem pode ler? Porque o Senhor é o meu soberano e grande rei acima de todos os deuses. Vamos para Salmo 104, versículo 1. Quem pode ler também? Salmo 104, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. O que é que Salmo está tentando ensinar aqui? O versículo 3 do Salmo 95, ele, na verdade, que tem muitos atributos de Deus nesse versículo, mas um deles, que resume tudo isso, é que Deus é grande. Por quê? Na minha versão vai dizer assim, porque o Senhor Deus é supremo. Então, ele está dizendo, Deus é grande. E ele repete isso no mesmo versículo. E o grande rei acima de todos os deuses. Ele repetiu a mesma coisa. Você lembra que eu disse que Salmos ele tem essa característicazinha de ele afirmar uma coisa e às vezes no mesmo versículo repetir de outra forma, ou no versículo posterior fazer isso também? É isso que ele está fazendo. Ele diz, olha, porque o Senhor Deus é supremo. Ele é grande acima de todos os deuses, porque supremo é aquele que está acima de todos. Então ele está dizendo, grande rei, o nosso soberano. E esse soberano é aquele que está acima de todos. Então ele está dizendo, grande rei, o nosso soberano. E esse soberano não é comum, esse soberano não é igual aos outros. Esse rei que nós temos acima de todos é grande. É excepcional em tudo que faz. E quando a gente vai para o Salmo 104, 1, ele justamente fala isso de uma forma muito direta. Ainda que a ara do Rian coloca, como é a expressão? Magnificente. A palavra hebraica é a mesma que grandioso. Então, quando a palavra magnificência é utilizada, ela pode ser traduzida como a minha NAA, que é grandioso. Na minha está esplêndido. Exatamente, que é excepcional. Por isso que o Boyer ele traduz o significado de grande como excepcional, esplêndido, grande, magnífico, vestido de glória e majestade. É como se Deus já tivesse algo acima dele e ele colocasse umas vestes acima dessas que ele já tem. Então nós sabemos que ele é coberto de santidade, de poder. E aí ele diz, ele está revestido de glória e de majestade.
a beleza como rei, a sua grandeza. É por isso que em Isaías 6, quando o profeta ele usa aquela expressão, e o seu séquito enchia toda a casa, o séquito era como se fosse aquelas roupas de rei, que são grandes, e quanto maior o séquito de um rei, mais honra, glória e poder ele tem. Então, quando Isaías diz que o seu séquito enche toda a casa, ele está falando da tamanha glória desse rei. Porque nenhum rei tinha um séquito que preenchia. Diz que o seu séquito enche toda a casa, ele está falando da tamanha glória desse rei. Porque nenhum rei tinha um séquito que preenchia todo lugar. E só o nosso Deus tem. E ele é cheio de glória, de honra, de poder, porque ele é grande. À medida em que ao receber a adoração, os umbrais tremiam. Ele não está falando ali de coisas, alguns teólogos colocam, não, é porque as coisas inanimadas estão louvando a Deus. Não é. Ali é como se fossem as coisas imateriais recebendo a pancada sonora do louvor que Deus estava recebendo. Por quê? Porque os serafins, se você prestar atenção, eles estavam gritando uns para os outros. Eles não estavam falando. Eles não estavam simplesmente, olha, Deus é santo, santo, santo. Não, eles estavam gritando uns para os outros que Deus é santo. É como se o pulmão e o coração deles estivesse tão cheio de Deus que eles gritavam uns para os outros que Deus é santo. Que Deus é esse rei grande com seu séquito, cheio de poder, honra e glória. Esse é o nosso Deus. Ele é grande, ele é imenso. Como é que a gente deve viver então diante disso? A primeira coisa que nós devemos saber, por exemplo, igual o Salmo 77:13 diz, é que não existe outro Deus como Ele. Nós não devemos adorá-lo como nós adoramos os nossos falsos deuses, às vezes, que nós criamos. Ele não merece ter o seu trono do nosso coração dividido com outro Deus, porque não há outro como Ele. Nenhum é grande como Ele. Nenhum tem poder e glória como Ele. Nenhum outro rei falso tem um séquito tão imenso como o dele. Segunda coisa, Salmo 86:10 diz que Deus é o nosso Deus grande e Ele opera maravilhas em nosso meio. E eu não estou falando de maravilhas no sentido de dar mais condições para as nossas famílias. Eu quero trazer também maravilhas como no Novo Testamento. Que Ele operava maravilhas entre o povo, curando as pessoas, trazendo melhorias para a saúde das pessoas, dando condições para ajudar financeira as outras pessoas, de ter um Deus a qual nós oramos e nós não tenhamos medo, por exemplo, de morrer. Ontem eu estava, antes de dormir, vendo um trecho da pregação do Tiago Cavaco. Ele diz, muitas vezes, a gente, na hora de consolar alguém, só vai ter uma coisa a dizer: que bom que nós vamos morrer. Aí ele diz, é verdade. É verdade. E nós vamos morrer. Que bom que nós vamos morrer. Que bom que vamos morrer. Que bom que nós vamos morrer. Que bom que nós vamos encontrar Cristo e olhar para Cristo. Nós vamos para as nossas cicatrizes, nossas dores, nossas angústias e dizer, finalmente acabou. Isso também é uma maravilha. A certeza de que nós viveremos eternamente com Cristo, porque nós não deveríamos viver com Cristo. Então as maravilhas Deus opera em nosso meio e também vai operar na eternidade conosco. E nós devemos ter essa certeza. Nós devemos também louvar a Deus. Nossos cultos muitas vezes são prestados com um coração qualquer. Nós não estamos adorando a presidente, nós não estamos adorando outras pessoas, nós não estamos adorando dinheiro. Nós não estamos adorando estabilidade. Não existe estabilidade no mundo. Não estamos adorando estabilidade. Não existe estabilidade no mundo caído. Nós não estamos adorando a família. Nós não estamos adorando crianças. Nós não estamos adorando boas condições financeiras. Nós estamos adorando Deus. E Deus pode tirar tudo isso de nós e nos deixar sem nada,
para que a gente saiba que só Ele deve ser adorado pelo nosso coração. E eu já vi muitas vezes isso acontecer. Então só Ele deve ser louvado. Penúltimo, nós devemos temer. Porque se Deus é tão grande assim, se Deus é tão gigante assim, se Ele é excepcional em tudo, se Ele é esplêndido em tudo, se Ele é magnificente em tudo que faz e o que Ele é, só nos resta uma coisa: temer. E eu não estou falando da forma pragmática que muitas igrejas colocam, dizendo, não, temer aqui é respeito. Também, mas medo das suas punições disciplinares. Por mais que a gente creia que isso é para o nosso bem. Como nós tememos os nossos pais quando estão irados conosco, nós também devemos ter medo de Deus. Ter medo de transgredir os mandamentos dele. Porque é uma ofensa direta à sua pessoa. E por último, como o Salmo 111, 20 diz, nós devemos nos alegrar nele. Porque se Deus é tão grande assim, há conforto imenso para a nossa alma. Há descanso sempre disponível para nós. Deus nunca vai ser pequeno o suficiente para nos receber. Deus sempre vai ser amoroso o suficiente para nos abraçar, gracioso o suficiente para nos consolar e bondoso o suficiente para nos direcionar. Nosso Deus é grande em tudo que Ele é. Certo? Então nós devemos nos alegrar. É um pouco óbvio para a gente, mas nós precisamos trazer um pouco mais de clareza para isso. O Paul Washer diz que perfeito significa o seguinte: as Escrituras nos ensinam que Deus é perfeito e não tem falta de nada em sua pessoa ou nas suas obras. Não há possibilidade de haver um defeito em Deus. Nenhum. Ou seja, quando nós falamos que Deus é perfeito, significa que Ele não tem falta de nada em sua pessoa e obra. Nós temos. Nós temos. Nós temos falta de um coração sincero. Nós temos muitas vezes falta de fé. Nós temos muitas vezes falta de fé. Nós temos muitas vezes falta de humildade. Nós temos muitas vezes falta de gentileza. Nós muitas vezes temos falta de mansidão. Nós muitas vezes temos falta de paciência com os outros. Nós às vezes temos falta de empatia e de nos alegrarmos ou chorarmos uns com os outros. Deus não tem nem uma debilidade dessa. E Ele demonstrou. Jesus veio. Ele era extremamente compassivo, gentil, manso, humilde, paciente com os discípulos e muito paciente. Era uma pessoa que se compadecia daquelas pessoas, a ponto de dizer que suas entranhas estavam doendo. Porque quando ele diz que ele sentia compaixão, profundamente, é uma palavra grega para dizer como se suas entranhas estivessem sendo muito dolorosas por estarem apertadas. É como se estivesse penetrando uma faca no coração dele. É que dali doía, a ponto dele ser misericordioso, de alimentar, de dar, de ter empatia. E a situação dos nossos irmãos da igreja, com suas notícias boas, ruins, com suas dificuldades, não dói em nós. Não faz sequer um arranhão em nós. Não é por culpa da minha criação, por culpa do seu coração de pedra mesmo, por culpa da nossa rebeldia. Nós temos falta. Deus não tem falta. Deus não tem defeito. Deus não está quebrado. Nós estamos. O Ezequias Soares, na Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, que reúne vários autores, o Ezequias é responsável pela questão
de Deus, ele vai dizer o seguinte: a perfeição como atributo significa que Deus é perfeito de modo absoluto, infinito e único. Ou seja, ele é o único. Ele não está falando simplesmente de único no sentido que só existe ele. Isso é óbvio, mas único de preciosidade, de algo raro. Segundo, infinito, ou seja, não há limites, fim ou começo para a sua perfeição. O significa o quê? Que nunca vai acabar. Que fim ou começo para a sua perfeição. O significa o quê? Que nunca vai acabar. Que Deus nunca vai se corromper. E que Ele é absoluto, é certo. Que Ele é perfeito. O dicionário bíblico de Wycliffe diz assim, que perfeição é aquilo que é completo, obedecendo a um padrão, um modelo, e normalmente representa a tradução da palavra tam, e do grego teleios. Em um sentido absoluto teológico, a perfeição só pode ser vista no Deus Trino. Seus atributos são chamados de perfeitos por causa das características do seu ser. Ou seja, Deus é perfeito. Por quê? Porque Ele é. Da santidade infinita, da sua pureza infinita. Tudo está conectado em Deus. A palavra tamim, no hebraico, ela pode também significar íntegro. Ou seja, Deus é íntegro e tudo o que Ele faz é íntegro, sem mancha, correto, preciso, sem defeito. Vamos para algumas bases bíblicas. Sobre as obras de Deus serem perfeitas, vamos abrir em Deuteronômio 32, versículo 3 e 4. Deuteronômio 32, versículo 3 e 4. Alguém pode ler, por favor? Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Preste muito bem atenção que no versículo 4 ele fala da imutabilidade de Deus, porque Deus é a rocha. Então a gente não vai tocar isso, mas a rocha é uma linguagem figurada pelos autores bíblicos para falar de que Deus não dá para se mover, que Deus ele é imutável. E aí ele diz, suas obras são perfeitas. A pergunta é, por que as obras de Deus são íntegras, sem erros, sem defeitos? A resposta o próprio versículo dá. Porque todos os seus caminhos são juízo, ou são justos. Justos. Ou seja, está ancorado na sua justiça. Então, as obras de Deus são perfeitas. Salmo 18, 30. Salmo 18, 30. Alguém pode ler? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ou seja, o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, aquilo que Ele faz é perfeito. Então, nosso Deus, quando realiza algo, por mais que a gente possa questioná-lo por causa da angústia, ainda assim o caminho que Ele está trilhando, questioná-lo por causa da angústia, ainda assim o caminho que Ele está trilhando é sem defeito. É o melhor caminho. É a melhor coisa que Ele está fazendo. Por quê? Porque assim Ele nos quebra. Porque tem pecados que a gente não vê, ou pecados que a gente vê, mas tem dificuldade de largar,
ou pecados que a gente vê, mas não quer largar, ou pecados que a gente vê e não consegue largar. Deus vai fazer largar. Deus vai fazer largar. E Ele faz isso por meio do sofrimento. Ou de tudo aquilo que nós vemos na cruz. Para os homens aquilo era loucura. Aquilo era tolice. 1 Coríntios 1 é muito claro sobre isso. Mas nós sabemos que aquilo era sábio, inteligente. E foi o caminho perfeito. E nós estamos aqui por causa desse caminho. Ou seja, tudo que é relatividade é perfeita. Vamos para Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Amém? Posso ler aqui. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é sem erro, sem mancha. Ela é perfeita para as nossas vidas. Erro, sem mancha. Ela é perfeita para as nossas vidas. Certo? Aí a pergunta, como nós devemos viver diante do atributo de Deus da perfeição? E sempre vocês vão ver que o louvor vai estar no meio. Porque, como eu disse, tudo que nós aprendemos deve voltar para a nossa vida prática. E a primeira coisa que volta para a nossa vida prática é a adoração. É o louvor por quem Deus é. Salmo 92:4 nos ensina justamente isso diante da perfeição de Deus. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é perfeito. Porque tudo o que Ele faz é perfeito. Porque seus caminhos são perfeitos. 2. Salmo 107, versículo 22 diz que nós devemos proclamar. Nós devemos proclamar. Muitas vezes nós ficamos a uma estrutura de evangelização muito rígida. Ou seja, nós vamos evangelizar as pessoas, vou começar por Deus, vou começar depois pelo pecado, vou colocar o grande dilema, depois eu vou colocar Jesus, depois eu vou chamar sobre arrependimento, a fé. Às vezes nós ficamos nessa estrutura. Ela não está errada. Ela é a expressão do Evangelho, mas às vezes nós ficamos presos demais a isso. Nós devemos muitas vezes compartilhar ao ímpio quem Deus é. E não está aqui só em Salmo 107, versículo 22. Está em 1 Pedro também, onde nós devemos proclamar ao mundo as excelências e as virtudes do nosso Deus. A proclamação do Evangelho também é referente a quem Deus é. Quando nós pregamos em nossos púlpitos, se a gente não falar quem Deus é, nós falhamos, nós erramos. A pregação não se trata prioritariamente do povo de Deus. A pregação se trata de Deus, de como Deus deve ser adorado pela congregação, de como Deus deve ser louvado pela congregação. Quando os irmãos pregadores, missionários, nós que ensinamos, temos essa responsabilidade nas nossas costas, colocamos-nos a pregar o Evangelho, a primeira prioridade da gente não é nem ser fiel, é fazer com que o povo adore esse Deus. Porque ser fiel é uma implicação da pregação que glorifica a Deus. Então nós temos essa responsabilidade de quando nós vamos pregar, Deus deve ser adorado. Qual é a verdade nesse texto sobre Deus? Que eu quero que os irmãos da igreja, de graça, um Deus irado, um Deus justo, vai depender do texto. De vocês também, homens, quando forem pregar nas suas casas, ou também aqui no púlpito, ou em algum momento de discipulado, se vocês não fazem que as pessoas amem a Deus, vocês falham.
Porque esse é o nosso primeiro propósito. Amar a Deus, glorificar a Deus, proclamar suas virtudes. 3, nós devemos ficar felizes em praticar a vontade de Deus. Salmo 46, porque se a vontade de Deus é perfeita, eu estou falando de vontade revelada, eu estou falando de Bíblia, é e deve ser uma alegria praticar a verdade de Deus e não um peso. Porque os seus mandamentos não são pesados. Porque eles não são motivos de ficar irritados de Deus e não um peso. Porque os seus mandamentos não são pesados. Porque eles não são motivos de ficar irritados. Os seus mandamentos são motivos de nós ficarmos alegres em praticar. Porque é a realidade, é o verdadeiro, é o perfeito. Nós devemos orar para que Deus faça a sua vontade, porque se a vontade de Deus é perfeita, então nós devemos pedir para que isso seja feito, como em Mateus 6, 6 a 10. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E se vocês olharem para a vida de Jesus, Jesus fazia isso. Jesus, na sua oração mais agonizante, disse: olha, isso aqui é o que eu queria, mas seja feita a tua vontade. Então, Jesus não somente nos ensinou a orar assim, seja feita a tua vontade, como Ele deu exemplo disso. E porque muitas vezes não é o momento que é mais agonizante. Para Jesus, antes do momento era mais agonizante. Porque antes do momento Ele vislumbrou tudo aquilo que Ele ia sofrer. Se a gente já vislumbra ser perfurado por uma agulha, já se treina, passar na UTI por um bom tempo por causa de cirurgia, já fica preocupado. Se tem um filho, já fica levantando ansiedade. Se preparar para poder ter um filho, a gente já fica incrédulo, com o coração duro. Se a gente já planeja planos mais difíceis para a nossa casa, a gente já fica com medo de não dar certo. Vai que Deus não coloca o dinheiro. Agora imagine Jesus. Aquilo era certo. Agora imagine Jesus olhando para cada pancada nas suas costas e sendo arrancada a pele. As pancadas, a cruz, os pregos, tudo com antecedência. E o pior, a ira de Deus sobre as suas costas. E o pior, a ira de Deus sobre as suas costas. O pecado da humanidade nas suas costas. Não é à toa que Ele começou a suar sangue. Porque a agonia era profunda. É por isso que o texto diz que Ele estava triste até a morte. Não está falando somente da extensão de tempo, mas da profundidade do sofrimento. Então, nosso Senhor, mesmo tendo esse vislumbre extremamente caótico, Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Eu vim para isso. E seja o que Deus quiser. E Ele foi, corajosamente, firmemente, com a cabeça levantada. E ainda foi elogiado por isso. Nosso Senhor é o maior exemplo de que a vontade de Deus é perfeita. Mais uma aplicação. Nós devemos descansar na obra de Jesus, pois Ele fez toda a vontade de Deus o Pai. João 4:32, João 5:30. A comida para a gente era muito importante, mas para Cristo, a vontade de Deus de fazer o que Deus queria, de fazer o que Deus o Pai tinha mandado, era muito superior a comer. Eu não estou falando como virtude. No caso de Jesus, é virtude. No nosso, às vezes, é negligência mesmo. Quem assume a liderança de muitas igrejas, eles negligenciam a saúde. Não porque são desleixados, mas é por causa que realmente, para a gente, se torna verdadeiro que a nossa comida e bebida é fazer a vontade de Deus. Eu preciso descansar. Não, eu preciso estudar mais. Eu preciso compreender alguns textos, eu preciso orar mais, eu preciso pensar mais, eu preciso pesquisar mais, eu preciso visitar mais quando eu estou cansado. Eu estou lesado às vezes nas visitas, como aconteceu sexta-feira, cansado, mas eu estava satisfeito, porque eu estava fazendo a vontade de Deus.
Muitas vezes, para quem está à frente, a gente se esquece às vezes de comer, às vezes se esquece de beber água. Eu estou com a minha garrafinha, porque a minha consciência está sempre me lembrando. Porque senão, como os meninos já viram lá em casa, eu me esqueço de comer, literalmente. Eu me esqueço de beber água, eu me esqueço de parar. E isso é muito ruim, porque eu tenho uma frase do meu pai, e que foi utilizada também para outros, depois que eu fui ver, que nós não podemos matar o cavalo e esquecer de entregar a mensagem. Nós não podemos matar o corpo e deixar de entregar a mensagem que Deus nos deu. Muitas vezes nós extrapolamos isso, mas isso não era típico da vida de Jesus. Jesus ainda ia comer, mas ele reforçou, olha, por que se você está aí conversando com a pessoa, em vez de estar aqui comendo com a gente? Jesus, não, a minha comida e bebida é isso, depois eu como isso aí. Tem calma aí. Tem calma. Então Jesus primeiro resolve o assunto, depois vai comer. São prioridades. Mas nós às vezes exageramos isso. Jesus sabia equilibrar os momentos. É tanto que você só vê isso uma vez. Mas nós devemos ter cuidado. Mas ao mesmo tempo, ter a consciência de que Jesus nos justificou nos nossos desequilíbrios. Que Jesus nos justificou quando nós exageramos demais. Porque nós temos família para cuidar. Nós temos igreja para cuidar. Nós temos amigos para cuidar. Nós temos responsabilidades para poder dar conta. Filhos para cuidar. Então nós devemos equilibrar. Nós devemos olhar para Jesus e termos a total consciência de que, Senhor, me perdoe por muitas vezes eu repetir esse exagero. Eu sei que o Senhor soube equilibrar isso muito bem. Me ajude a não fazer isso mais. Me ajude a ter consciência que eu tenho pessoas para cuidar. Os homens, mulheres, nós devemos descansar em tudo que Deus fez. Eu falei isso, as mulheres, nós devemos descansar em tudo que Deus fez. Eu falei isso aplicado a gente, mas também eu quero trazer algumas coisas para vocês, quando vocês falam demais. Jesus disse que o homem será julgado pelas suas palavras. A gente fala demais, da gente implica demais. Mas sabe qual é a nossa segurança? Jesus nunca foi desequilibrado assim. Quando nós estamos ansiosos demais, nós olhamos para o texto, mas não tem como eu não ficar ansioso. Mas Jesus também é a nossa justificação. Sabe por quê? Porque no momento mais desesperador, que os discípulos estavam aparecendo, tudo desesperado no barco, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, Jesus estava o quê? Dormindo. Despreocupado. E isso mostra a nossa justificação na nossa ansiedade. Antes, com as mulheres ou com os outros, Jesus sempre foi manso e humilde de coração. Ele foi a nossa justiça. Para a nossa tolice também ele foi a nossa justiça. Para a nossa falta de confiança, ele também foi nossa justiça. Então nós devemos olhar para a obra de Jesus e descansar, porque tudo que ele fez foi perfeito. Em último, nós devemos obedecer a Bíblia e estudar, pois nela está revelada a perfeita vontade de Deus. E ela é perfeita. E você pode ver isso em Salmo 19, versículo 7, em Salmo 12, versículo 6, em 2 Timóteo 3, 16, 17, em Salmo 1, versículo 1 e 2, Salmo 119, versículo 47 ao 48, versículo 127 ao 128. Você deve ver isso, por exemplo, em Esdras 7:10, 2 Timóteo 2:15. São muitas referências que nos fazem 128. Você deve ver isso, por exemplo, em Esdras 7:10, 2 Timóteo 2:15. São muitas referências que nos fazem a gente olhar para a Escritura e termos uma alta consideração por ela. Porque, como um texto vai dizer, dentro desses todos que eu citei, ela é íntegra e ainda é colocada no forno ainda para ser mais íntegra ainda. Ela é 7 vezes mais íntegra do que qualquer coisa, porque veio da palavra, da boca, da vontade de Deus, pelo seu Espírito. Terceiro, Deus é eterno. E o que é que isso significa? Significa que, como o Paul Washer vai colocar, ele não tem princípio nem fim.
nunca houve um momento em que ele não existisse e nunca haverá um tempo em que a sua existência cessará. O dicionário refere-se a alguma coisa fora ou em contraste com o tempo. No uso bíblico, porém, os termos hebraico e gregos para a eternidade sempre representam tempo, seja uma era específica ou de uma extensão desconhecida ou indizível. A ênfase está na ausência do tempo ou no tempo de duração indefinida. O que é que ele está tentando dizer aqui? Que quando a palavra eternidade é aplicada a Deus, a nós, ou às suas promessas, ele está se referindo à ausência de tempo ou uma duração indefinida. Ou seja, Deus, o seu tempo é indefinido. Para ele não existe o tempo em si. Nós somos ocasionados pelo tempo e ele criou o tempo para nós. Ele criou as estações para nós. Ele criou para que nós somos ocasionados pelo tempo e ele criou o tempo para nós. Ele criou as estações para nós. Ele criou para que a gente não ficasse perdido. Vocês podem olhar isso, por exemplo, em Gênesis. Ele criou o outono, o inverno, o verão, a primavera, para que a gente saiba se organizar. Ele criou os períodos de sol e de lua para que a gente saiba quais os dias que estão se passando. Então toda essa organização de tempo dentro da criação não foi simplesmente, eu achei bonito, vou colocar aqui para os homens. Não, tem um propósito muito bem definido. Mostrar para a gente que Deus está fora do tempo e que o tempo é sua criação. Nós é que somos dependentes do tempo. Nós é que padecemos com o tempo. O Novo Dicionário de Teologia diz assim: a distinção temporal entre Deus e o homem é que Deus é permanente. O tempo não consegue atingir o nosso Deus, de jeito nenhum. Ou seja, Deus não muda, não é atingido, não deixa de permanecer. Ele permanece dentro do tempo, é inabalável dentro do tempo. Nós é que padecemos isso. E ele diz: Deus possui tempo duradouro, sempre eterno, em contraste com o tempo fugaz e passageiro da sua criação, como diz em Salmo 90. Então Deus, ele está fora do tempo, ele não é atingido pelo tempo, ele não teve início e não terá fim. O nosso Deus é permanente. É permanente. Vamos para algumas passagens bíblicas. Isaías 40, versículo 28. Algumas passagens bíblicas. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, o seu entendimento é insondável. Tem muita coisa aí. Mas vocês percebem que a primeira afirmação de Isaías é que Deus é eterno. Ou seja, Deus está sempre ali. Deus não é atingido pelo tempo. Vamos para Jó 36, versículo 26, antes de Salmos. Jó 36, versículo 26. Alguém pode ler? Vai ler, Viviane. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número de seus anos não se pode esquadrinhar. Ele fala sobre a grandeza de Deus, atributo que a gente já viu. Ele fala da incognoscibilidade de Deus. O que é que esse palavrão significa? Significa que Deus não é totalmente incompreensível. Nós não podemos compreender todo de Deus. E depois ele apresenta a eternidade, o número dos seus anos
não se pode contar, não se pode calcular. Nós não sabemos. Deus é eterno. Deus está ali permanente e o tempo não pode atingir. Por isso, o seu reino é eterno, como Jeremias 10:10 diz. Por isso, a sua palavra é eterna, como em 1 Pedro 1:24 ao 25 diz. E por isso que o cuidado com a salvação e com o seu povo é eterno. O fato, por exemplo, de eu crer na doutrina da preservação dos santos ou da perseverança dos santos, não é simplesmente por causa de coisas muito lógicas. É por causa do próprio Deus. Por causa da sua fidelidade. E por causa que a sua eternidade implica em que tudo o que ele faça também o seja também. Deus é eterno e a salvação do seu povo também é. Não pode mentir, ele não mente, ele nunca mentiu para nós. Então nós aprendemos que o nosso Deus e a salvação conosco, ela é eterna, por causa que ele é eterno. Como nós vemos em Deuteronômio 33, versículo 27. Então nós devemos entender que tudo o que ele faz é eterno. E a pergunta, como nós devemos viver? A primeira coisa, nós devemos bendizer o nome de Deus, como diz em 1 Crônicas 16:36. Se Deus é eterno, nós devemos louvá-lo, bendizer o seu nome, porque de eternidade a eternidade é o nosso Deus, como diz em Salmo 90. Ele é de eternidade a eternidade, ele merece o nosso louvor, porque nós só somos o povo de Deus pela eternidade dos séculos por causa disso. Segundo, porque nós só somos o povo de Deus pela eternidade dos séculos por causa disso. Segundo, nós devemos confiar, pois quando as coisas ruins acontecem, sabemos que o nosso Deus ainda existe e seu amor não cessa. O seu amor também é eterno. O seu amor não tem fim, porque eu te amei na eternidade, como diz em Jeremias. E com laços ou com correntes eu te atraí, eu te puxei. Então nosso Deus é eterno. E só porque as coisas ruins não significa que ele morreu. Nietzsche morreu. Deus não. E o nosso Deus é amoroso. Por isso que muitas vezes nós temos uma compreensão errada do amor de Deus. Nós pensamos que o amor de Deus acaba porque nós pecamos uma vez, falhamos uma vez, ou muitas vezes é minimizar o seu amor, porque o amor de Deus também é eterno. O amor de Deus também não tem duração. Então, quando ele fez uma aliança com o seu povo, era uma aliança eterna, com um amor eterno com o seu povo. Por isso que ele não desfaz a aliança com a igreja. A igreja sempre esteve lá no Antigo e no Novo Testamento. E ela sempre foi amada eternamente, de forma muito grandiosa. Então nós devemos acreditar que quando nós pecamos, nós temos um amor imensurável à nossa disposição para nos perdoar. 4. E penúltimo, Deus é autossuficiente e autoexistente. O que isso significa? Eu poderia resumir isso em uma palavra. Deus não precisa e nem depende de ninguém. Ponto. Só isso. Significa que Deus existe em si mesmo e é suficiente para si mesmo. Ele não precisa do nosso amor. Ele não precisa do nosso louvor. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa que nós devotemos nossa vida para que ele se sinta-se amado. Nós não precisamos pensar que Deus depende de nós. Deus não depende de ninguém. Paul Washer diz: Deus está livre de qualquer necessidade ou dependência. Só isso. E às vezes nós pensamos que Deus é como nós. Não, eu preciso que as pessoas me elogiem para me ser amado, amada. As heresias tiktokianas, né? Deus escolheu morrer por você
Exatamente. Selo de Hollywood, entendeu? Ou às vezes nós aplicamos as linguagens do amor do Gary Chapman a Deus. Não, Deus, para poder se sentir amado, né, precisa que a gente fale, tenha um tempo de consideração ali com Ele, a gente possa dar presentes a Deus. Não estou dando essa edição aqui porque é presente para Deus, para poder Deus se sentir amado, né? Não precisa disso. E não precisa disso. Nós precisamos. Por quê? Porque há egoísmo em nós. E quando dizemos, não me sinto amado por causa disso, eu já incluo aqui toda a falta de misericórdia com o outro. Acho que uma das classes que mais é ofendida para pastor, ninguém pensa, né? A missionário, ninguém pensa. A linguagem do amor do missionário que está aqui, do plantador que está aqui, da frente, não existe, né? Só existe para os outros, né? A linguagem do amor para o miserável que está carregando a igreja, ninguém liga. É largado, né? O pobre fica só, pastor do missionário que está aqui, do plantador que está aqui, da frente, não existe, né? Só existe para os outros, né? A linguagem do amor para o miserável que está carregando a igreja, ninguém liga. É largado, né? O pobre fica só, passa fome. Eu estou falando não somente aqui. Hã? Para a linguagem do amor sofrimento. Exatamente. Para a linguagem do amor sofrimento, não quero mais não. Já entendi que eu sou amado. Então, muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos amar os outros porque Deus ordenou que a gente ame os outros. Não porque algumas pessoas vão se sentir amadas pela palavra, por atos, por tempo e por aí vai. Presentes, né? E tudo mais. Nós devemos simplesmente nos encontrar no nosso lugar. Nós não precisamos dar atenção aos outros. Dar atenção dos outros, na verdade, né? Mas é importante que a gente demonstre isso porque Deus diz que isso é importante. Certo? Mas quando nós olhamos para Deus, vê algumas passagens sobre isso. Não precisam abrir, mas Êxodo 3,14 diz o seguinte. É engraçado que todas as vezes, nesses 5 que eu vi, a passagem que mais se repetia era essa, Êxodo 3,14. Porque a expressão eu sou o que sou resume tudo isso. Então quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo eu sou, eu não preciso de você, eu sempre existi, eu sempre estive ali, eu sou grande. Então, o eu sou, quando ele diz, a gente vai ter uma expressão tão vazia, não, ele está dizendo é tudo ali. Quem é você? Diga que o eu sou, diga aquele que é todo poderoso, o Criador, o que fez a aliança com vocês, aquele que não precisa de vocês, aquele que é vocês que precisam de mim. Então, esse eu sou sumariza muito a ciência, a auto-vida, né? Deus é a vida em si mesmo, não precisa de ninguém. Vamos para Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Ou seja, em Deus provém toda a vida, porque Ele é a vida, Ele é a luz, por isso que toda luz vem dEle. Até mesmo a luz do sol, a luz do universo que ninguém sabe de onde vem, né? Muitas pessoas dizem assim, olha, o Gênesis está se contradizendo porque diz que a luz veio primeiro e só os luminares. É isso mesmo. A ciência diz exatamente isso. A luz existe antes da luz. É um pouquinho ilógico, mas a luz no universo, ela existe antes de atingir os luminares. As pessoas olham para a Gênesis e mas não faz sentido. Não, pela própria ciência é dito isso. Então é muito interessante que na luz nós vemos a luz, porque Deus é o criador dela. Então a luz da criação apenas reflete o quão glorioso e espantoso é a luz de Deus. Por isso que os serafins não conseguem ver. A gente não consegue nem olhar nem para o sol, sem os olhos da gente queimar. Mas se você for para Sobral, Frecheirinha, você não consegue nem viver direito lá. Por quê? Porque a luz do sol, o calor, é complicado. É muito difícil. Agora você imagina a luz da glória de Deus. O quão espantoso deve ser aquilo. Vamos para João 5, 26.
Alguém pode ler? João 5, 26. Pode ler aí, Sidney? Porque assim como o Pai vive em si mesmo, também concederá ao Filho que vive em si mesmo. Ou seja, o Pai e o Filho têm a vida em si mesmos. É por isso que no capítulo 10 de João, Jesus vai dizer assim: eu dou a minha vida e eu tenho o poder de tomá-la. É por isso que muitas vezes a gente canta, né? Nós não, né? Mas muitas igrejas cantam que a morte venceu. Não, a morte não venceu. Deus simplesmente fez isso aqui. Agora deixa eu tomar de volta. Tomou de volta. Porque a morte não tem poder sobre aquele que é a vida. É uma coisa muito gigante, eu não sei explicar direito. A morte não tem poder sobre aquele que é a vida. É uma coisa muito gigante, eu não sei explicar direito. Mas é isso aí. É isso que a gente tem dentro da Escritura. A morte não consegue matar de forma definitiva aquele que é a vida, a não ser que ele dê, a não ser que ele forneça isso. E depois ele tome de volta. Então Jesus deu a vida, depois tomou de volta no terceiro dia. É por isso que ele dá a vida ao seu povo, porque ele é a vida. Porque ele é aquilo que emana toda a vida. Vamos para Atos 17, versículo 24 e 25. Atos 17, versículo 24 e 25. Pode ler, Mateus? Posso. 17. Atos 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A resposta de Paulo é: Deus, a quem eu estou comunicando vocês, não é igual a esses deuses aí que vocês estão servindo. Nosso Deus é autoexistente, ele tem vida e não precisa de nada. Esse aqui que eu estou pregando a vocês é o Deus que realmente deve ser cultuado. Por quê? Porque ele é Deus mesmo, de verdade. Ele não precisa de nada. Vamos para o último. Deus é imutável. E o que isso significa? O Paul Washer vai dizer: a palavra imutável vem do latim mutabilis, ou não mutável, ou sem alteração. Outras palavras como inalterável, constante e fiel são também proveitosas para a compreensão desse atributo divino. A imutabilidade de Deus significa que ele nunca muda em seus atributos ou conselhos. Deus não cresce, evolui e se desenvolve porque ele já é perfeito. Ele não pode reduzir, deteriorar ou regredir, porque sendo assim, ele não seria mais Deus. Ou seja, Deus é inalterável, é constante, ele não seria mais Deus. Ou seja, Deus é inalterável, é constante e é fiel. Ele mantém a sua palavra, ele não muda. Isso significa que Deus é imutável. Deus não é igual a gente que começa as coisas e desiste. Ele diz que vai para a academia na segunda. A pergunta é: segunda de qual ano? A minha dieta. A do Maurício é dieta que nunca chega, já faz 7 anos. Ou seja, todos nós dizemos: nós vamos fazer isso, nós começamos algumas coisas, nós iniciamos vários projetos, queremos fazer muitas coisas, mas nada vai para frente. Nós somos isso, nós somos inconstantes e inconsistentes. Mas Deus não é isso. O que Deus fala, Ele faz. Ele é constante, Ele permanece, Ele é inalterável. E isso que significa imutável. Vamos ver algumas passagens. Vamos ver Malaquias 3:6. É o livro antes de Mateus.
É o último livro do Antigo Testamento. Fica depois de Apocalipse. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Ou seja, o fato de Israel ainda não tivesse ainda sido destruída nesse tempo, é porque simplesmente Deus não muda. Deus tinha prometido misericórdia, tinha prometido caminhos de arrependimento, não muda a sua promessa. Agora, no momento que ele disse, se vocês não se arrependerem até isso, tchau. E foi o que aconteceu no ano 70. Deus prometeu, Deus enviou o seu filho, Deus falou de muitas formas, e Israel não deu ouvidos. Foi o que aconteceu. Jerusalém foi totalmente despedaçada, foi esbagaçada. Totalmente, a ponto de José dizer que quando você entrava em Jerusalém, os mortos vinham aqui no joelho. Você não andava no chão. Você não conseguia pisar no chão, na verdade. Você não consegue. Era tanta gente morta que você tinha que fazer isso aqui, ó. Levantar o pé para poder caminhar e pisar nos mortos. Por quê? Porque morreu muita gente. E aí tinha acontecido muito estranho de pisar nos mortos. Por quê? Porque morreu muita gente. E aí tinha acontecido muito estranho de bizarros. A gente que é mais preterista, a gente mostra muito isso do cumprimento de Mateus 24 em Jerusalém. A ponto de animais, em vez de reproduzir sua espécie, não reproduzissem sua espécie. Darem luz a outra coisa. De quando os soldados romanos cercaram Jerusalém, Joséfo disse que existia um barulho enquanto os soldados estavam calados de um exército se movendo em cima de Jerusalém. E era um barulho ensurdecedor. De uma estrela ficar vários dias em cima, no topo de Jerusalém. Direto, brilhando. Então foram coisas extraordinárias. Tudo que Deus falou de maldição em Deuteronômio, acarretou-se em Israel. Mas foram destruídos porque eu disse isso e eu não vou mudar. Agora, se vocês não se arrepender, já era. Pois também eu vou manter minha palavra. Deus mantém sua palavra. E Deus diz, ainda há tempo para a salvação. E se os ímpios não se converterem, Ele vai manter a sua palavra. E vai destruí-los. Vamos para Tiago 1,17. Tiago, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Alguém pode ler? Pode ler, Maurício? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e desce do Pai da Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Por mais que eu tenha um preconceito contra a NTLH, às vezes eu gosto bastante dela. Às vezes. Eu gosto bastante dela porque ela traz uma clareza maior, né? Ela vai dizer assim, ó, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Aí olha como é que ela coloca essa questão. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ou seja, o que ela está tentando colocar aqui? Ele não muda e nem varia a sua posição, ele nem se mexe. Ele está dando uma estabilidade a quem Deus é e o que Ele faz. E é por causa disso que nós ainda temos vida, ainda temos luz no mundo, ainda temos a igreja no mundo. Se a igreja é retirada, escuridão total. Escuridão total. Se Ele não é bom, escuridão total. Se Ele não dá a sua graça aos perdidos, escuridão total. Hitler é um potencial de cada ser humano que nasce. Não é uma anomalia.
Hitler é o que nós podemos ser. Hitler é aquilo que nós somos sem a graça de Deus. Então, quando Deus retira um pouco a sua mão para punir o mundo, surgem os tiranos. Surgem os tiranos. E ali é só uma demonstraçãozinha do que seria se Deus retirasse toda a sua graça do mundo. Guerra, destruição, espada. A desgraça realmente reinando. Então Deus não muda, é por causa dele não mudar que nós temos ainda graça sobre o mundo. A sua graça comum. Amém? Então, como nós lidamos com os textos que falam sobre o arrependimento de Deus? Como é que nós lidamos com isso? Porque diz isso em 1 Samuel 15, em Êxodo 32, em Gênesis capítulo 6, que Deus muda, certo? E que também é dito, por exemplo, em Números, que Deus não se arrepende. E aí, quando Deus diz que se arrepende, o que nós fazemos? É interessante que o Paul ele vai dizer o seguinte: Deus ele se adequa ao ser humano, muitas vezes, para poder cumprir os seus propósitos. Então, muitas vezes, quando ele diz se arrepende, é que Deus realmente mudou a ação para com o homem. Ele mudou sua ação para poder cumprir aquilo que ele já tinha estabelecido. Então, é um Deus dinâmico, não é um Deus frio e parado. Às vezes, nós olhamos por exemplo, para Israel e diz, poxa, olha, Moisés fez oração e Deus mudou o seu plano, né? Que ele diz, não, vou matar todo mundo. Aí Moisés vai lá e diz, não, mata todo mundo não. Tem uma conversa, né? A tua honra, a tua glória, o que tu fez com esse povo. Ele disse, não, beleza. Mas todo mundo morreu. Quem entrou em Canaã não foi aquele povo, foi a sua segunda geração. Porque a primeira geração só estava Moisés, e nem Moisés entrou, ficou só no topo, ele só olhou assim, é bonito, morreu. Estatalou-se no chão. Literalmente foi isso mesmo. Ele só olhou a terra, depois morreu. Arão morreu antes. Então só quem entrou mesmo na primeira geração foi Josué e Calebe. Mas aquela geração não sobreviveu. Josué e Calebe. Mas aquela geração não sobreviveu. Deus ainda assim cumpriu. Mas ele, para cumprir os seus propósitos, ele se adequou um pouco ali. Mas ainda permaneceu o seu propósito de matar o povo. Ele matou. Só deixou a segunda geração entrar. Na liderança de Josué. Certo? Então, quando a gente olha para essas passagens, não é que Deus mudou os seus propósitos. Não, Deus se adequou à condição para cumprir os seus propósitos. É diferente. Certo? E a segunda explicação, que é a mais comum, que também é válida, que é a questão da antropopatia, que são expressões humanas para falar de sentimentos de Deus. Normalmente vocês já ouviram isso. Deus muitas vezes vai colocar arrependimento na palavra para simplesmente significar que ele está triste. Porque esse é um dos significados da palavra arrependimento. Arrependimento envolve muita coisa. Envolve tristeza, envolve mudar, envolve retroceder, envolve colocar uma nova atitude. Para nós que recebemos o Evangelho, envolve tudo isso. Para Deus, vão dizer alguns teólogos que isso é aplicar a questão da tristeza. Então, quando Deus diz, eu me arrependo de ter criado o homem, está dizendo, Deus ficou triste por ter criado o homem, por causa de tamanha sua depravação. Então, nós temos essas duas explicações para esse texto, que são totalmente válidas e que também podem andar juntos. Certo? Então, não são textos difíceis, que não têm explicação. Mas Deus se arrepender é uma forma dele se adequar ao homem para cumprir os seus propósitos, para mostrar que ele entende o homem, que ele se comunica com o homem, que ele tem empatia pela situação do homem, mas não significa que Deus vai mudar de ideia. No caso de Israel, Deus, não, tudo bem, eu não vou matar eles não, só vai fazer isso aqui, não vou matar eles naquele momento. Imagina comigo uma conversa complicada. Deus tentando explicar para Moisés
Não, mas deixa eu explicar aqui um negócio. Ó, não vou matar agora, mas lá na frente, todo mundo eu vou matar uns pouquinhos. Entendeu? Então nós temos essa percepção. Se vocês lerem com muita atenção Êxodo, Números, né, que é o Bar Mitzvah, vocês vão ver que aquela caminhada no deserto, que é como os judeus chamam Números, é justamente isso, é Deus matando pouco, a cada reclamação, a cada importunação. Então Deus diz, eu não vou matar agora, mas eu vou fazer isso, eu vou ser gracioso com vocês, porque que é a manifestação do meu poder, da minha proteção. Mas Deus ainda puniu os israelitas, e aquela primeira geração não entrou, exceto 2 pessoas. A resposta é por quê? Por causa da incredulidade do coração. Porque não receberam a palavra de Deus com fé. Certo? Como dizem Hebreus. Como nós vivemos diante disso? 2 coisas. Nós devemos confiar que os planos de Deus se cumprirão. O que ele disse se mantém. Isaías 14, 24 diz isso. Os seus planos permanecerão. Eles estão firmes. Ele anuncia o começo e anuncia o fim, e nada há que vá impedir que os planos dele sejam cumpridos. Segundo, é um consolo saber que Deus planejou muitas coisas para nós e prometeu muitas coisas para nós e elas não mudarão. Consolo saber que Deus planejou muitas coisas para nós e prometeu muitas coisas para nós e elas não mudarão. Proteção, graça, amor, salvação, provisão. Deus prometeu tudo isso. E Ele não vai deixar e não tem deixado de cumprir para o seu povo.